Melhores hatches até 40 mil reais. Tá pensando em trocar de carro ou até mesmo comprar seu primeiro carro, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções do mercado? Então vem comigo que nesse vídeo tenho várias sugestões interessantes nessa faixa de preço, que serão divididos em duas partes. Na primeira parte falarei de hatches mais compactos, de porte menor, então voltado para o uso urbano, carros mais econômicos. Já na segunda parte falarei aqui dos hatch médios, de porte maior, com motores maiores, mais bem equipados, mais espaçosos, porta-malas maiores. Então se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em dezembro de 2022. Começando aqui com o primeiro da lista, vamos de Peugeot 208 Grife 1.6 16 válvulas flex câmbio manual, ano 2013, por R$ 40.083. Extrapolamos aqui um pouquinho nossa linha de corte já de início, mas dependendo do estado de conservação, dependendo da urgência do vendedor, talvez você consiga aí negociar, baixar para uns 40 ou até menos um pouquinho, quem sabe, né? E aqui ele é equipado com o conhecidíssimo motor SE5JP4, que equipou vários carros aí da linha Peugeot e Citroën, motor bem resistente, confiável, de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada, e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 115 cavalos na gasolina, 122 no etanol. Torque de 15,5 kg na gasolina e 16,4 no etanol. Para um hatch compacto, eu diria até um pouquinho pesado, 1.153 kg. A relação de peso-potência ainda ficou em bons 9,5 kg por cavalo. Mas aqui eu digo que ele é um pouco pesado justamente por causa do acabamento um pouco mais refinado, maior lista de equipamentos, como vamos ver um pouco mais à frente, mas ainda assim está dentro de um peso máximo aceitável. Câmbio manual de 5 marchas MA/5, excelente câmbio. Os engates poderiam ser melhores, mas mecanicamente falando é um câmbio até bem resistente. Porta-malas 285 litros de capacidade para um hatch compacto, tá aqui também na média, né? Não espere muito mais que isso da categoria, mas ele conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Se você precisar aumentar ainda mais essa capacidade de carga, você consegue nesse carro. Medidas de pneus 95, 55, 16, perfil um pouco mais baixo, aro maior, pode tornar o rodar desse carro um pouco mais desconfortável, dependendo da rua e estrada que você pegar. Consumo na cidade, 7,1 km por litro com etanol, 10,6 na gasolina. Na estrada, 8,9 no etanol e 12,9 na gasolina. Lembrando que esses números aqui foram tirados de ficha técnica, dados oficiais, mas que na prática você pode conseguir números melhores aí, dependendo da sua forma de guiar, das técnicas de condução que você adotar, dependendo também do trânsito e do trajeto que você pegar. E a lista de equipamentos é um dos pontos fortes desse carro, ainda mais nessa versão top de linha, né? A Grife já vem de série com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com refrigeração para o porta-luvas. Esse Dual Zone aqui é um dos diferenciais aí da categoria nesse carro. Além de computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, faróis e limpadores de acionamento automático, teto solar elétrico panorâmico, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis e lanternas de neblina, luzes de rodagem diurna e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som já vem com a central multimídia com as conexões USB, Bluetooth, comandos no volante e GPS nativo. Então, um carro muito bem equipado para o ano de fabricação e comparado com os seus concorrentes. E como pontos positivos principais de pegar um veículo desse, temos aqui o seu motor bem robusto, confiável, com preços de peças aí na média, nada de exagerado para você dar manutenção nesse carro com relação à parte mecânica. Boa oferta no mercado, você encontra com certa facilidade essas peças. Carro de bom desempenho, aliado a um bom consumo de combustível, se tratando aí de 1.6. Lista de equipamentos da show, como eu disse. Acabamento também muito bom, materiais de boa qualidade empregados ali em todo o revestimento interno, isso é ótimo. E por essas razões é um carro de excelente custo-benefício, ele cobra pouco pelo que ele entrega frente aos seus concorrentes. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção. Espaço interno para quem vai no banco traseiro é um pouco mais reduzido, isso aí é característico de praticamente todo hatch compacto. Porta-malas é apenas ok para a categoria.
Pneus de perfil baixo, como eu disse, né, podem ser um pouco mais desconfortáveis. Peças de acabamento, aí sim podem ser um pouco mais caras, né? Faróis, lanternas, para-choques, vidraçaria em geral. Então, é um carro que tende a ter um seguro também um pouco mais elevado. Foi um carro mal avaliado pelo Latin NCAP, obteve 2 estrelas para adulto e 3 para crianças apenas. Então, também não é dos mais seguros em caso de colisão e por essas razões é um carro de revenda um pouco mais difícil. Por isso está num preço mais interessante hoje. É um carro que não é tão procurado, né, quanto seus concorrentes, então ele acaba sendo um pouco mais desvalorizado. Mas se você quer um carro com a revenda um pouco mais fácil, vamos aqui para o segundo da lista. Volkswagen Polo Sportline 1.6 8 válvulas flex manual 2012. Aqui já é pós-facelift por R$ 37.308. Olha só, ainda sobra uma grana aí no nosso orçamento, né? Aqui ele é equipado com motor EA111, né? Já é o VHT atualizado, de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. Já fiz um vídeo completo falando só sobre esse motor, projeto, padrões construtivos, pontos para você ficar ligado antes de pegar um carro com esse motor. Vou deixar o link ao final para você assistir. Mas aqui resumindo, ele tem a potência de 101 cavalos na gasolina, 104 no etanol e torque de 15,4 kg na gasolina e 15,6 no etanol. Hatch compacto também, né? Um pouco mais leve que o Peugeot, 1.117 kg. Mas como ele não tem a mesma potência, então a relação de peso-potência aqui ficou um pouco pior, 10,8 kg por cavalo. O desempenho aqui ele é apenas na média, ok. Câmbio manual de 5 marchas MQ200, excelentes engates bem precisos, referência no mercado com certeza. Porta-malas é bem pequeno, 250 litros de capacidade, um dos menores da categoria, e conta com banco traseiro rebatível e bipartido, ainda bem, né? Medidas de pneus 95, 55, 15 também são um pouco mais desconfortáveis dependendo da situação. Consumo na cidade, 6,2 no etanol, 9,8 na gasolina. Na estrada, 8,1 no etanol e 12,1 na gasolina. O consumo também ele é apenas ok para 1,6. Se você pisar um pouco mais com esse carro, não se atentar aí para a economia de combustível, ele tende a ter um gasto um pouco mais elevado também, infelizmente. Mas é um carro até bem equipado, vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com tilt down, né, que baixa o espelho direito automaticamente ao engatar a marcha ré para você visualizar melhor a guia, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, dupla airbag frontal, ABS, faróis e lanternas de neblina e sensor de estacionamento traseiro. Porém, dava para equipar esse carro ainda com os opcionais de bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico e até ISOFIX. E o sistema de som vem de série com CD, USB, cartão de memória, Bluetooth e comandos no volante. Aqui ainda não é central multimídia. Então, quais são os pontos positivos de pegar um carro desse? É o seu motor bem resistente e confiável, desde que você cuide bem dele, principalmente da parte de lubrificação. Não aceita outro óleo que não seja o especificado no manual do proprietário, né? Aqui a norma VW50200. Para explicar melhor sobre essas normas e você saber qual óleo correto utilizar aí, né, para esse motor, vou deixar um card aqui em cima para você assistir. Além disso, é um motor de bom desempenho, aliado a um bom consumo de combustível, peças baratas, fáceis de encontrar, nada de exagerado aqui. Talvez alguma coisinha ali, por exemplo, um coxinho de suspensão dianteira, pode ser um pouco mais caro, por exemplo, que na linha Gol. E alguns outros detalhezinhos exclusivos do Polo também podem ser um pouco mais caros, mas nada que seja inviável de mexer. Além disso, o carro com boa lista de equipamentos, principalmente se você pegar ele com a maioria desses opcionais, excelente dirigibilidade e estabilidade. Muito disso se justifica pela sua carroceria bem rígida, de construção toda soldada a laser, feita realmente para não rolar nas curvas. Carro com boa altura do solo, não raspa com facilidade. E por essas razões ele tem uma boa procura no mercado e uma boa revenda. Como pontos negativos, porta-malas é bem pequeno, acabamento eu diria que é fraco, tem plástico duro para todo lado em sua grande maioria, faz barulho, faz ruído aí com o passar do tempo. Espaço interno para quem vai no banco traseiro também ele é bem reduzido e os pneus de perfil baixo também jogam um pouco contra na questão do conforto. Mas passando aqui para o terceiro da lista, pegando um agora da linha Ford, por que não? Fiesta SE 1.6 16 válvulas flex câmbio manual ano 2014, aqui já é o New Fiesta, por R$ 40.473.
Excelente veículo equipado aí com motor Sigma, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada de longa duração e variador de fase para os dois comandos. Sendo assim, a potência fica em 125 cavalos na gasolina, 130 no etanol e torque de 15,4 kg na gasolina e 16 no etanol. Ótimos números aqui para um outro hatch compacto leve de 1.126 kg. Relação de peso-potência, 8,7 kg por cavalo. É o mais potente até agora aqui da nossa lista, então não poderia ser de outra forma. É um carro de excelente desempenho, ótimas respostas e retomadas de velocidade e ultrapassagens com segurança. Câmbio, manual de 5 marchas, IB5, excelentes engates bem justos, precisos, muito bom de guiar com certeza. Porta-malas 281 litros de capacidade, conta com banco traseiro também rebatível e bipartido. Aqui também capacidade está na média. Medidas de pneus 955515, mesmas do Polo, porém ele é bem mais econômico. Na cidade faz 8 no etanol e 12 km por litro com gasolina. Na estrada 10 no etanol e 14,3 na gasolina. Carro, de fato, que tem um bom desempenho e se você precisar economizar combustível, você consegue com ele. E também é até bem equipado nessa versão que seria intermediária, né? A SE vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, Isofix e farol de neblina. E o sistema de som conta com leitor de CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Também aqui ainda não tinha central multimídia disponível. E os pontos positivos é um carro de motor bem resistente, confiável, que se você também cuidar ali do básico, ele não vai te dar maiores problemas, não quebra com facilidade. Tem boa oferta de peças no mercado com preços até acessíveis ainda, né? Ford tem aquela fama de ter uma manutenção mais cara, mas ainda assim no Fiesta eu diria que dá para manter com tranquilidade. Já fiz vídeos, inclusive, falando de preços de peça desse carro. Vou deixar a playlist ao final também, mas é um carro que dá para manter tranquilamente. Com bom desempenho aliado a um excelente consumo de combustível, boa lista de equipamentos, um carro que não faz feio também frente aos seus concorrentes. Claro que o Peugeot é muito mais bem equipado que todos os outros aqui até o momento, mas mesmo assim ele tem o essencial aqui, o Ford, né? E um pouco a mais, alguns mimos extras. Carro de excelente estabilidade, curva com tranquilidade, com segurança também. Um carro que não rola, carroceria fácil. E de bom prazer ao guiar, a direção elétrica tem a sua assistência variável ali, bem ajustada. Então é um carro que te passa segurança também com questão de direção. É um carro que fica confortável, fica bem leve ali o volante quando você precisar manobrar também, fazer alguma baliza. E por essas razões é um carro de excelente custo-benefício também. Porém, pontos negativos, o acabamento também. Ele é plástico duro em sua maioria, assim como o Volkswagen. Espaço interno no banco traseiro também é reduzido. Porta-malas apenas ok para a categoria. Carro baixo em relação ao solo, principalmente a parte da frente. Ele tem um defletor de plástico ali que costuma raspar com certa facilidade aí em lombadas um pouco mais altas e entradas e saídas de rampas. Não tem alça de teto, também é um ponto negativo que eu considero. Além disso, algumas peças podem ser mais caras, principalmente com relação a acabamento. Alguma coisinha ali ou outra que seja mais exclusivo do Fiesta, que seja um pouco mais raro no mercado, também pode ter preço mais elevado. Com isso, o seguro também pode ser um pouco mais caro. E isso tende a desvalorizar esse veículo um pouco mais. Somando isso ao fato da Ford ter tirado suas linhas de montagem aqui no Brasil, as pessoas ficaram com um pouco mais de receio também de comprar carros da marca. E isso novamente tende a levar o valor desse veículo lá para baixo, infelizmente. Mas, para falar de um carro aqui com um mercado bem melhor ainda, vamos aqui para o quarto da lista, Fiat Uno Evo Way 1.4 8 válvulas flex manual 2014 por R$ 37.086. Equipado aqui com o conhecidíssimo motor Fire, atualizado, né, por isso chamado aí de Evo. Mas o mesmo comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, porém os números de potência e torque foram atualizados. 85 cavalos na gasolina, 88 no etanol e 12,4 kgfm na gasolina e 12,5 no etanol. Esse aqui é o mais leve da lista até o momento, 940 kg. Então a relação de peso-potência ainda ficou em 10,7 kg por cavalo. Também é o motor com os menores números de desempenho aqui até o momento. Então
ele tem que compensar aí no peso para ainda ter um desempenho mínimo satisfatório. Câmbio manual de 5 marchas C513 de engates imprecisos, você tem que se acostumar um pouco ali com a posição das marchas nesse câmbio, mas depois de um certo tempo vai bem também. Porta-malas 280 litros de capacidade, na média aí também considerando seus concorrentes, porém ele tem o banco traseiro apenas rebatível, ele não é bipartido, um ponto negativo. Medidas de pneus, 175/70/14, pneus aqui podem ser um pouco mais baratos e de quebra proporcionam um conforto um pouco maior ao rodar, perfil mais alto. Consumo na cidade 7,1 no etanol, 10,3 na gasolina. Na estrada 8,7 no etanol e 12,6 na gasolina. Também é um carro que você consegue médias até melhores aí na prática. Porém, a lista de equipamentos dele aqui é bem fraca. De série, ele só conta com a coluna de direção ajustável em altura. E os outros itens que eu vou falar aqui vinham como opcionais, que são a direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, ar-condicionado, rodas de liga leve, computador de bordo, faróis de neblina, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça para os 5 passageiros e para-brisa térmico, que era um diferencial desse carro. Ele tinha um sistema ali que desembaçava também o para-brisa, assim como o vidro traseiro. É claro que não tinha aquelas linhas ali atravessando todo o vidro, mas o efeito é bem semelhante. Então, a dica aqui é tentar pegar um carro desse aí com a maioria desses equipamentos para facilitar a sua vida a bordo, o seu conforto, a sua conveniência e também facilitar a sua revenda. Se você pegar um carro desse, olha, sem direção hidráulica, sem ar-condicionado, vai ser bem mais difícil de revendê-lo, vai por mim. E o sistema de som também vinha como opcional. Se equipado, era um sistema com leitor de CD, USB e conexão Bluetooth. Então, quais são os pontos positivos de pegar um carro desse? É o seu motor bem resistente, confiável, de peças bem baratas, muito fácil de encontrar peças para esse motor. Também câmbio, suspensão, freios desse carro, nada vai te passar sustos, com preços bem acessíveis. Motor de desempenho ok, recomendo pegar um Uno Evo desse aqui, sempre 1.4, 1.0 vai ser bem mais limitado, vai ser um carro essencialmente urbano. Se você eventualmente precisar pegar uma estrada, fazer uma viagem com ele aí, com passageiros, mais bagagens, vai sentir a diferença do 1.0 para 1.4. Então, recomendo aqui pegar 1.4. Além disso, o acabamento é bom também, tem materiais ali de até boa qualidade ali no painel, nos forros de porta, bancos também são bem confortáveis. Carro de boa altura do solo, né? É essa a proposta da versão Way e ao mesmo tempo confortável ao rodar. É um carro que filtra melhor ali as irregularidades do solo. Além disso, lista de equipamentos ela é ok, desde que você pegue aí com a maioria dos opcionais disponíveis. E é um carro que tem uma boa procura justamente nessa versão Way, né? Muita gente gosta de um carro com suspensão mais alta, hoje em dia está sendo bem procurado, tanto para o trânsito urbano, quanto também se você precisar eventualmente pegar uma estrada de terra ali. É um carro que não vai raspar com facilidade. Porém, como pontos negativos, o consumo, dependendo da sua forma de guiar, pode ser um pouco mais elevado. É um carro que utiliza freios na dianteira do tipo disco sólido, que dependendo da situação, dependendo da exigência, se você forçar demais ali, ele pode perder um pouco de eficiência. Não é um sistema que dissipa calor tão bem quanto a maioria dos sistemas aí que temos no mercado, aí, que é o sistema de disco ventilado. É algo para ficar ligado. Além disso, o espaço interno é um pouco mais reduzido também, é maior do que o Uno de primeira geração, né? Isso é óbvio, mas mesmo assim ele está na média aí comparado com os seus concorrentes. Porta-malas também está na média e os engates do câmbio que eu diria que são o maior ponto negativo, né? Você tem que se acostumar ali, principalmente com a terceira e a quinta ali de início, você acaba se perdendo um pouco ali. Não é nem um pouco preciso esse câmbio, infelizmente. Mas vamos passar agora aqui para a segunda parte do nosso vídeo, falar de hatches médios, né? Carros mais espaçosos, mais equipados, com motores maiores. Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento
e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E falando aqui do quinto da lista, vamos de Ford novamente. Focus Titanium 2.0 16 válvulas flex manual, ano 2011. Para mim, é a melhor configuração de um Focus aí, principalmente esse de segunda geração, né? Motor 2.0, mais equipado possível e câmbio manual. Por R$ 37.298, você leva um veículo aí já equipado com motor Duratec de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, então uma manutenção a menos para você se preocupar, e com coletor de admissão de geometria variável para compensar aquela falta de força que é comum dos motores 16 válvulas em baixas rotações. Isso faz esse motor entregar 143 cavalos na gasolina, 148 no etanol e torque de 18,8 kg na gasolina e 19,5 no etanol. Números excelentes, mesmo que se tratando de um carro pesado, 1.347 kg. Então a relação de peso-potência fica em 9,1 kg por cavalo. É um carro que vai te proporcionar boas respostas ao volante, com certeza. O câmbio, manual de 5 marchas IB5 Plus, de boa resistência mecânica, é um câmbio também que não quebra com facilidade, engates excelentes da alavanca, porém o porta-malas aqui é bem pequeno, se tratando de um carro de porte médio, 328 litros de capacidade. Conta com banco traseiro rebatível e bipartida, é verdade, mas mesmo assim eu diria que, comparado com os próximos que vamos ver aqui nessa lista, ele deixa um pouco a desejar nesse quesito. Medidas de pneus 205, 55, 16, as mais comuns aí para aro 16, você encontra aí com preços até acessíveis, médios. Consumo na cidade, 6,4 no etanol, 9,2 na gasolina. Na estrada, 8,1 no etanol e 11,7 na gasolina. 2.0, carro pesado, não seria dos mais econômicos, mas também você consegue médias bem melhores do que essas apresentadas aí, dependendo das condições que você pegar. Porém, como eu falei, né, versão Titanium, mais bem equipada, vem com muitos itens de série, né, que são aqui a direção elétrica com ajuste de altura e profundidade e ajuste da assistência. Lá no computador de bordo você pode escolher dentre 3 modos de assistência, né, da mais leve à mais pesada. Você consegue mudar ali o peso da direção, é bem legal, e você consegue deixar mais ao seu gosto. Além disso, conta com vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com aquecimento dos espelhos externos, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com o porta-luvas refrigerado, computador de bordo, bancos de couro, banco do motorista com regulagem elétrica e regulagem da lombar, além de controlador de velocidade com limitador, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, chave presencial, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis e lanternas de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som conta com leitor de CD, USB, Bluetooth, comandos no volante e comandos por voz, que também era um dos diferenciais desse carro na época. E além disso, seus pontos positivos fortes aqui são o seu motor bem resistente, confiável, que não quebra com facilidade, com boa oferta de peças ainda no mercado, você encontra tudo com certa facilidade, porém é claro que não é uma manutenção barata, por exemplo, quanto os motores Sigma. Aqui as peças são um pouco mais caras, infelizmente. Carro de bom desempenho, com consumo de combustível na média, se tratando de um 2.0 de mais de 1.300 kg de peso. Excelente lista de equipamentos também aqui da Show. Espaço interno é um pouco melhor aqui nessa segunda geração do Focus ainda. Não é campeão no quesito, mas não faz feio. Estabilidade é excelente, suspensão traseira é independente, né, do tipo multilink, então é um carro que curva com segurança, com tranquilidade, sem perder em conforto ao rodar, o que é bem importante. Carro de prazer ao guiar, a posição mais esportiva, você se senta mais baixo ali, né, no veículo, com pernas e braços mais esticados, então para quem gosta dessa pegada é excelente. Além disso, é um carro que foi bem avaliado pelo Latch NCAP de sua época, então um pouco mais seguro em caso de colisão, e proporciona um bom custo-benefício pelo ano de fabricação e pelo que ele entrega, ele cobra até barato frente a outros aí do mesmo segmento. Mas é claro que ele tem seus pontos negativos. Como eu disse, peças aqui são caras em sua maioria. Por exemplo, nessa versão aqui Titanium,
ele utiliza faróis de projetor, que são muito mais eficientes, é verdade, porém cobram seu preço, né? Se você precisar trocar, se quebrar um farol, ou quando você for fazer uma cotação de seguro também, pode esperar que esses faróis acabam levando o preço desse seguro lá para cima. Além disso, né, um carro que já está passando aí dos 10 anos de uso já começa a dificultar um pouco para fazer seguro aí nas modalidades mais convencionais. Além disso, tem vários relatos aí de vazamento de combustível, tanto lá na primeira geração do Focus quanto nessa segunda. Essa segunda geração aqui tem até um botão ali escondido perto do pedal de embreagem, que ele serve justamente para isso, né? Em caso de colisão, é o que vem descrito lá no manual, você pode apertar aquele botão ali para interromper o fluxo de combustível para o motor. Olha que curioso, né? Não é algo comum de se ver nos carros, né? Então, algum motivo deve ter para isso, né? Vai saber. Além disso, acabamento é um pouco fraco ali, utiliza materiais de baixa qualidade em sua maioria, né? Plástico duro, mesmo nessa versão top de linha, perdeu um pouco em qualidade em relação à geração anterior. Porta-malas é pequeno, é um carro baixo em relação ao solo, cuidado aí nas lombadas, e também sofre do mesmo problema lá do Fiesta, né? De desvalorização pela montadora ter deixado o Brasil aí com relação à linha de montagem. Passando aqui para o sexto da lista, vamos de Hyundai i30 GLS 2.0 16 válvulas gasolina câmbio automático, ano 2010 por R$ 39.772. Aqui equipado com o conhecidíssimo motor Beta, né, o mesmo lá da Tucson, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 145 cavalos e torque de 19 kgfm, né? Repetindo, é um motor monocombustível. Hatch médio, um pouco mais pesado, 1.327 kg, relação de peso-potência 9,2 kg por cavalo. Ficou ali com um desempenho bem semelhante ao Focus. Isso em números, né? Porque na prática é um carro que tende a ter respostas um pouco mais lentas, né? Principalmente pelo câmbio aqui, né? Que estamos falando de um automático, né? Aqui é o A4CF1. Convencional, acoplado ao motor por conversor de torque, então as trocas de marcha aqui são mais suaves, priorizando o conforto. Então, em desempenho, ele acaba amarrando um pouquinho esse carro, mas nada que você se assuste, né? Ainda assim, tem potência de sobra aqui com certeza. Porta-malas ligeiramente maior que o do Focus, 340 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Ainda está longe de ser o ideal para a categoria, né? Medidas de pneus 225, 45, 17, pneus largos, perfil baixo, aro grande, pneus caros. Consumo na cidade 8,9 km por litro, na estrada 10,1. Você consegue ali, dependendo dos seus 11,5 no máximo. É um carro que tende a ter um consumo mais elevado, infelizmente. Ainda mais com esse câmbio automático. Mas é um carro até bem equipado. Vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com porta-luvas refrigerado, computador de bordo, controlador de velocidade, banco do motorista com ajuste da lombar, faróis e limpadores de acionamento automático, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes e faróis de neblina. E ainda conta com os opcionais de ar-condicionado digital, bancos de couro, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, duplo airbag lateral, duplo airbag de cortina, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som já vem de série com leitor de CD, USB e comandos no volante. Então, é um carro que, quanto mais bem equipado você puder pegar, melhor. Até porque na tabela FIPE não faz diferença se é a versão mais equipada, com todos os opcionais ou não. Então, isso facilita a sua revenda e melhora a questão do custo-benefício. Pontos positivos de pegar um carro desse: motor bem resistente, confiável, assim como a Tucson, um motor que não quebra com facilidade se você cuidar ali do básico, manutenção preventiva ali, né, de troca de óleo, filtros, correia dentada, contensor, correia de acessórios. Basicamente, é um carro que não vai te dar maiores problemas. Boa oferta de peças no mercado, preços na média para a categoria. Também você tem que cuidar ali do câmbio automático. É um câmbio bem resistente, também confiável, mas tem que ser feita a troca preventiva do fluido com filtro no tempo correto ali, como manda o manual do proprietário. Acabamento interno também excelente, bons materiais empregados com bons encaixes ali, bons arremates, bem condizentes aí com a categoria dos hatch médios.
Além disso, lista de equipamentos, né? Desde que você pegue com a maioria desses opcionais, vai impulsionar a questão do custo-benefício, carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, estabilidade excelente, conta com suspensão independente do tipo multilink na traseira também, e um carro de posição mais esportiva de guiar, para quem gosta também pode ser uma excelente opção de compra, mas é claro que como pontos negativos ele tem alguns sim. O consumo de combustível tende a ser mais elevado, é um carro baixo em relação ao solo, utiliza step de uso temporário, para quem não gosta pode ser um problema, peças de acabamento são um pouco mais caras, é um carro que tem alto índice de roubo, então tudo isso contribui para o seguro desse carro ficar mais caro ainda. Computador de bordo, apesar de ter, mas ele marca naquela medida de litros por 100 km, então você tem que ficar fazendo aquela conversão, aquela continha para converter para quilômetros por litro. Incomoda um pouco também. E além disso, ele utiliza pneus de perfil baixo que acabam jogando contra na questão do conforto. Mas para você que quer um carro com a manutenção um pouco mais barata, vamos aqui para o sétimo da lista. Chevrolet Vectra GTX 2.0 8 válvulas flex câmbio manual, ano 2011, o último ano do Vectra aí no nosso mercado, por R$ 39.538. Versão top de linha aí do hatch médio da GM na época. Equipado com motor GM Família 2 bem conhecido aí, né, de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, e aqui nesse 8 válvulas era sua última atualização, né? Já era o Flex Power de X verde. Então, 133 cavalos na gasolina, 140 no etanol, torque de 18,9 kg na gasolina e 19,7 no etanol. Excelentes para um hatch de 1.303 kg, mais leve que os outros médios que eu falei aqui até o momento. Então, relação de peso-potência ainda ficou em 9,3 kg por cavalo. O câmbio é o F17.5 Plus WR, 5 marchas, engates até bem justos, né? Não chega a ser um Volkswagen, mas mesmo assim tem engates bem acertados. E de relações de marcha um pouco mais alongadas para dar um pouco mais de economia de combustível, já que tem potência e torque aí de sobra, principalmente em baixos giros, né? Estamos falando de um motor 8 válvulas. E o porta-malas 345 litros de capacidade, melhorou mais um pouquinho e conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Medidas de pneus nessa versão GTX, né? 215/45/17 aqui são pneus mais caros um pouco. Porém, é um carro que continua com consumo alto. Na cidade ele faz 5,9 no etanol e 8,3 na gasolina. Na estrada 7,7 no etanol e 11 na gasolina. Mesmo com câmbio manual, infelizmente não dá para conseguir médias excelentes aí com esse veículo. Mas em compensação ele é também bem equipado. Conta aqui de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros elétricos nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com porta-luvas refrigerado, computador de bordo, limpador de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, bancos de couro, sendo que o do motorista tem ajuste elétrico, além de controlador de velocidade, duplo airbag frontal e ABS e faróis e lanternas de neblina. E na parte de som vem com um sistema Premium, com leitor de CD, Bluetooth e comandos no volante. Pontos positivos de um carro desse é o seu motor bem robusto, confiável, de peças baratas. Eu diria que aqui entre esses médios é um dos mais baratos de manter, principalmente com relação a peças mecânicas, que você também encontra com muita facilidade no mercado. Então, sem susto para manter um carro desse, de bom desempenho, com uma excelente lista de equipamentos. Acabamento, espaço interno também são ótimos para a categoria. Claro que não tem o mesmo acabamento lá do Vectra 2005 para trás, né, de segunda geração, mas mesmo assim, frente aos seus concorrentes, ele se sai bem. Carro também de ótima estabilidade, não faz feio nas curvas, curva com segurança, com tranquilidade, carro que proporciona um bom prazer ao guiar, bem ergonômico, comandos bem à mão, bem localizados, isso é importante. E bem procurado no mercado aí, na sua categoria, na sua faixa de preço. Então, segue sendo um carro até bem valorizado. Como pontos negativos, consumo é elevado, porta-malas ele é apenas na média para a categoria, baixo em relação ao solo e pneus de perfil baixo também jogam contra na questão do conforto. Mas para você que quer um carro um pouco mais confortável ao rodar, vamos aqui para o 8º da lista. Fiat Bravo Essence 1.8 16 válvulas flex manual 2014 por R$ 39.654. Equipado com conhecidíssimo motor e-torque de comando simples no cabeçote acionado por corrente,
Outra aqui também que não precisa ficar trocando correia dentada ali de tempos em tempos. Potência, 130 cavalos na gasolina, 132 no etanol. Torque de 18,4 kg na gasolina e 18,9 no etanol. Aqui é outro hatch médio pesado, 1.340 kg. Então a relação de peso-potência ficou em 10,2 kg por cavalo. Aqui ele tem um desempenho um pouco mais reduzido, não é dos motores mais potentes e continua sendo um carro pesado. Câmbio, manual de 5 marchas, aqui é o C510. Engates também não são precisos, assim como eu falei lá do Uno. Porém aqui o C510 ele tem uma resistência mecânica maior para aguentar o torque desses motores maiores aí da linha Fiat. Porém, tem um grande ponto positivo aqui, o seu porta-malas. 400 litros de capacidade, está quase no nível de um sedã. Então, dá para levar bagagens da família inteira aí com um pouco mais de tranquilidade. E ainda conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Medidas de pneus 205, 5516, preços acessíveis, proporciona um pouco mais de conforto ao rodar comparado com os Aro 17 que vimos aqui até o momento. Consumo na cidade 6,4 no etanol, 8,9 na gasolina. Na estrada, 7,5 no etanol e 10,9 na gasolina. É outro também que gosta de puxar uma gasolina, infelizmente. E a lista de equipamentos nessa versão Essence vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com porta-luvas refrigerado e saída de ar para o banco traseiro, além de computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, faróis de neblina e Isofix. E ainda como opcionais dava para equipar com ar-condicionado digital, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, rebatimento elétrico dos espelhos externos, teto solar panorâmico, duplo airbag lateral mais duplo airbag de cortina e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E na parte de som, vinha de série com um sistema mais simples, contava apenas com leitor de CD e comandos no volante. Porém, tinha o opcional aqui da central multimídia, que acrescentava as conexões USB, Bluetooth, GPS e caixa selada no porta-malas, né, com subwoofer. Então, um diferencial aí desse carro com relação a som. E os pontos positivos são o seu motor bem resistente, confiável, peças baratas, fáceis de encontrar, linha e-torque aí é tranquilo, sem segredos aí de mexer, carro com boa lista de equipamentos, se você também pegar com a maioria dos opcionais, excelente acabamento aí para a categoria, materiais de boa qualidade empregados, ótimo porta-malas, carro de boa estabilidade ao fazer curvas também não faz feio. E, por essas razões, é um carro de ótimo custo-benefício. Olha só, dá para pegar um Bravo 2014 pelo preço de um Vectra 2011, ou um i30 2010, ou um Focus 2011. Então, questão do custo-benefício, você consegue pegar um carro bem mais novo pelo mesmo preço. É claro que isso tem um motivo, né? Ele é um carro um pouco mais desvalorizado. E, dentre outras razões aqui, é pelo seu desempenho um pouco inferior, principalmente em baixas rotações. É um motor que não entrega muito torque, muita potência, falta ali um variador de fase, pelo menos para as válvulas de admissão. Então é um carro que vai tender a ter também um consumo de combustível mais elevado, carro com espaço interno um pouco mais reduzido aí também para a categoria, tela de GPS é pequena. É claro que comparado com alguns outros aqui que já falamos um pouco mais antigos que nem GPS, nem central multimídia não tinha, tá ótimo. Mas mesmo assim fica um pouco ruim de mexer, de utilizar ali no dia a dia. É um carro também com pouca área envidraçada, então atenção redobrada aí nas manobras, nas balizas, né? Não tem uma boa visibilidade. E também é um carro que ficou muito desvalorizado, ficou queimado no mercado pelo seu câmbio automatizado, né? O Dualogic, que deu uma série de problemas mecânicos, elétricos, eletrônicos, de hardware, software, e que acabaram deixando as pessoas com um pouco mais de pé atrás de comprar esse carro, mas era só esse câmbio aí que causava todos esses problemas, né? Essa versão que eu estou falando aqui, com câmbio manual, você já elimina tudo isso. Então, continua sendo um carro bem confiável e de bom custo-benefício, com certeza. Mas para você que ficou até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Então vamos aqui pro nono da lista, falando aqui de um Volkswagen Golf GT 2.0 8 válvulas flex manual 2009 por R$ 40.642 aqui, o mais antigo da lista, né, e também o que mais segurou preço. Equipado aqui com motor EA113, comando simples no cabeçote acionado
por correia dentada, potência de 116 cavalos na gasolina, 120 no etanol, torque de 17,7 kg na gasolina e 18,3 no etanol. Aqui também é o mais leve aqui dos médios, 1.261 kg. Então a relação de peso-potência ainda ficou em 10,5 kg por cavalo. Ficou a pior aqui de todos, porque esse motor é A113, 8 válvulas, não gera números tão satisfatórios assim de potência comparado com outros aqui da lista. Porém, tem um câmbio excelente, MQ250, de bons engates bem precisos, assim como o MQ200 lá do Polo. Porém, aqui ele tem uma resistência mecânica maior também para aguentar esse torque extra do motor 2.0. Porta-malas que é pequeno, 330 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível e bipartido, mas se você estiver levando passageiros ali no banco de trás, só sobram esses 330 litros aí para você acomodar as bagagens. Medidas de pneus 205, 5516, sem segredo. Consumo na cidade, 7,5 no etanol e 10 na gasolina. Na estrada, 10,5 no etanol e 13,2 na gasolina. Então aqui ainda se tornou o mais econômico aqui dos médios. Olha que curioso, né? E na lista de equipamentos, versão GT, né, um pouco mais equipada, vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com tilt down, assim como o Polo, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos mesclados entre couro e tecido, o que é um diferencial desse carro, além de faróis e lanternas de neblina, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo e sensor de estacionamento traseiro. Mas ainda contava com os opcionais de controlador de velocidade, teto solar elétrico, limpador de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, duplo airbag frontal e freios ABS. E o sistema de som vinha de série com leitor de CD, USB, cartão de memória e Bluetooth. E os comandos no volante eram opcionais. Então, quais são os pontos positivos de pegar um Golf GT aí, né, o MK4,5? É o seu motor bem resistente, confiável, de boa oferta de peças no mercado. É um motor que inclusive também já fiz um vídeo completo falando só sobre ele, vou deixar o card aí em cima, mas é um motor que proporciona até um bom consumo de combustível. Olha só, teve os melhores números aí da nossa lista comparado com os outros médios, desempenho até ok para os padrões aí da categoria, lista de equipamentos excelente também, se você pegar com maioria desses opcionais, carro de excelente estabilidade ao fazer curvas, é um dos grandes pontos positivos desse carro, proporciona muita segurança, é um carro também que não rola com facilidade, prazer ao guiar, comandos também bem localizados, acabamento também exclusivo dessa versão GT, conta com revestimento de couro no volante, manoplas de câmbio e freio de mão e soleiras de porta exclusivas também com a inscrição GT. E por essas e outras razões, né, além do fato da própria fama do Golf, né, que já vem sendo um carro bem procurado no mercado muito antes aí de 2009, então se tornou um carro ainda de boa revenda, bem valorizado, né, como vimos aí em números, né, o mais antigo aí da lista, mas que manteve o mesmo preço dos demais. Então é um carro que você comprando agora também provavelmente vai perder um pouco menos de grana com ele na questão da desvalorização comparado com os seus concorrentes. Mas como pontos negativos, manutenção aqui é um pouco mais cara do que os motores 1.6 aí, né, o ZA111. Eu diria também que é um pouco mais cara do que a manutenção do Vectra, mas ainda assim mais barata um pouco do que um Focus, com certeza. Espaço interno, ok para a categoria. Algumas peças exclusivas dessa versão GT podem ser um pouco mais difíceis de encontrar, né? Talvez ali uma grade dianteira, uma soleira de porta e alguns outros detalhes aí também. O Golf, de uma forma geral, tem preços de peças de acabamento, de estamparia um pouco mais caras. Isso tende a fazer o seguro subir um pouco mais de preço, sem falar que é um carro com alto índice de roubo, sempre foi dessa forma. Porta-malas pequeno, suspensão dianteira sofre um pouco ali, né? Costuma estourar a coxinha do amortecedor com certa facilidade. Não aceita que você coloque um paralelo, você tem que colocar um original ou pelo menos de primeira linha para ter uma boa durabilidade. Existem também relatos de folga na caixa de direção, bem comum aí nessa linha Volkswagen dessa época. E
Também o acabamento interno, ele costuma fazer um pouco mais de ruído aí com o passar do tempo. Então é algo que pode incomodar. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões aí de hatches compactos e médios, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro interessante aí na faixa dos 40 mil? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui ao final também uma playlist com vários vídeos nesse formato, em várias faixas de preço, em vários segmentos diferentes. Lá já tem o vídeo que você precisa assistir para escolher o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.